Muito boa tarde, bem-vindo à Revista Desportiva, edição de 7 de fevereiro. Nesta emissão vamos, como é habitual, falar dos resultados do fim de semana, do ciclo de vitórias que o Juventude interrompeu frente ao Loutano e, claro, de mais uma vitória do Lusitano no Distrital de Évora. Mas há muitas novidades e há muito para falar porque começam a dar-se os sinais sobre o que vai acontecer a seguir, especialmente no Campeonato de Portugal. Já lá vamos nesta edição, onde também falaremos de futsal e da Seleção Nacional, e não só, mas da Seleção Nacional que se sagrou bicampeã europeia. Já lá chegaremos, para já vamos ao futebol no relevado do Joaquim Salem. Muito boa tarde, temos um Campeonato de Portugal que parece estar a ficar definitivamente definido, ou dúvidas houvesse no seu início, mas, entretanto, dissipam-se a 3 jornadas do fim. Loutano e Olhanense estão na liderança e o Loutano foi o adversário do Juventude neste fim de semana. O Juventude com a equipa desfalcada devido a algumas ausências de jogadores devido à Covid-19, perdeu por 2-1, interrompe assim um ciclo de vitórias, mas também uma esperança ténue, ou um sonho, podemos dizer assim, não propriamente um objetivo, de poder ficar nos 2 primeiros. Sim, olá, bom dia. É verdade, o Juventude ontem fez mais um bom resultado. Um bom resultado é ganhar, mas temos que ter em conta os factos e as circunstâncias, porque a equipa do Juventude, como tu disseste, foi desfalcada com alguns jogadores para o Algarve, jogar a casa do Loutano, que é sem dúvida nenhuma a equipa que mais se fechou para subir. Os objetivos era subir ou subir. O Juventude jogou grande parte reduzido a 10 jogadores, mesmo assim teve a perder, entrou praticamente a perder, o que não é bom para ninguém. Não é bom perder, mas entrar logo a perder não é bom para ninguém. Isso aconteceu realmente ao Juventude, que depois, à medida que o tempo ia passando, foi equilibrando a partida, conseguiu empatar e depois sofrer um golo e perder por 2-1 com a equipa do Loutano. Falando no campeonato, neste campeonato que eu continuo a dizer que é um campeonato que aqui é a brincar, tem sido até a brincar, a outra segunda fase vem a seguir. O Juventude tem feito um bom campeonato, não tem brincado neste campeonato, tem nesta altura o terceiro lugar, o quarto lugar praticamente garantido. Não é surpresa para mim, tendo em conta que o Juventude não fez um jogo bom, fez muitos jogos bons, ganhou praticamente, não perdeu com nenhuma equipa. Acho que só o Loutano é que lhe conseguiu ganhar, vinha de uma série de jogos sem perder. Ontem perdeu por 2-1 em Lolé, no estádio Algarve. Não é desprestígio nenhum para a equipa Eiborense ter perdido. Vamos ver agora a segunda fase, porque agora, como se diz no Alentejo, agora na segunda fase é que a porca torce o rabo. Pois e já vamos perceber porque é que dizemos esta expressão, porque é que na segunda fase a porca torce o rabo. Já há sinais disso. Já lá vamos, para já ainda. Sobre o Juventude, o técnico Pedro Rossiano refere que esta foi uma derrota injusta. Assim falou aos microfones da DNFM depois da derrota por 2-1 no Algarve. Eu vinha aqui para ganhar o jogo, não vinha aqui para empatar, porque era a única possibilidade que eu tinha para lá chegar, era ganhando. E é um jogador que é lateral, extremo-direito, e é um bom jogador. Simplesmente foi expulso porque uma má abordagem do árbitro, para mim, no meu ver, fala de intensidade, para mim não há intensidade nenhuma, é a rigidez do jogo. Mas pronto, resumindo, foi um jogo bem disputado, contra uma excelente equipa, uma das equipas que está a gastar mais dinheiro neste campeonato. Simplesmente entramos a perder com um erro nosso, retificámos o jogo, fomos a melhor equipa na primeira parte com o jogo, com o domínio do jogo, simplesmente chegámos ao empate. Segunda parte, ia jogar melhor, tendo mais oportunidades, merecendo ganhar o jogo na primeira parte. Portanto, fomos empatados. Simplesmente na segunda parte, avisei a minha equipa, não errar. Porque quantas equipas, quando se erra contra estes jogadores que são bons, o erro é a morte do artista. E tivemos o segundo erro, e o Loutano marcou. E apesar de depois ter marcado o gol, penso que até mesmo com um a menos, nós tivemos uma grande atitude. Nós somos uns guerreiros, esta equipa tem uma grande união. E foi demonstrado ao longo destes 90 minutos. Penso que é injusta esta derrota, mas há que levantar a cabeça e enfrentar o resto do campeonato. Pedro, vem mais 2 jogos agora na semana, uma semana atípica. Pergunto, o Marcos Soares não veio por opção ou está lesionado? O Marcos está infectado com Covid. O Mateus também está infectado com Covid. Foi 2 baixas muito importantes para este jogo, mas não posso me lamentar, nem me vou lamentar por isso. E a meio da semana não vai ter, permita-me, o Miguel Batista, né? Que é lateral direito, sem lesionado.
vai ser complicado, não tem lateral. Temos que arranjar soluções na nossa equipa, mas e penso que vamos trabalhar e vamos apresentar. Eles dois ainda não estão disponíveis, nem o Marco nem o... Em princípio não. Só para o Olhão. Em princípio só pode, não, para Serpa. Em princípio para Serpa. Eu jogo em casa. E penso que vamos apresentar o melhor 11 dentro destas limitações. Nós temos um grupo muito curto, mas são grandes guerreiros e grandes campeões, e hoje foi demonstrado aqui num campo muito difícil de jogar, porque é um campo com umas dimensões grandes, uma boa relva, mas que é preciso trabalhar nestes aspectos, e nem sempre temos estas condições, e acho que a equipa está de parabéns. Para mim foi um excelente jogo que nós praticámos, pena o resultado. Pedro, fica a sensação, agora 3 jornadas do fim, já se conhece como é que vai ser a composição do formato de 4 equipas, vão ficar 3 aqui no Algarve, 4 no Alentejo. Fica a sensação que o Juventude podia chegar ao segundo lugar? Eu falei isso com os meus jogadores. Se alguém falasse que o Juventude a 4 jornadas do fim, ou a 3, porque eu acho que empataram as duas equipas, matematicamente ainda podemos chegar ao segundo lugar, ainda não tem que olhar. Se dissessem que o Juventude estava a lutar pelos playoffs, acho que ninguém acreditava. Mas a entrega desta equipa, a raça, a qualidade de treino que tem e a qualidade de jogo que estes jogadores têm, acho que tem feito um excelente campeonato, e você falou muito bem, ficou aquele saborzinho amargo, que neste momento faz parte das dores de crescimento desta equipa, que é uma equipa jovem, e estes patamares, ainda o Juventude já há muito tempo não estava... Estes patamares o Juventude há muito tempo não estava habituado, mas queremos pôr o Juventude no melhor nível possível. Colocar o Juventude no melhor nível possível. E Joaquim Saloio, o Pedro Rossiano referiu precisamente isso, um sabor amargo de estar ali a ver algo que podia ser alcançado, não foi o objetivo de temporada, mas que afinal ficou ali tão perto, não é? Esta possibilidade, e até de uma forma mesmo surpreendente. Estar tão perto dos 2 primeiros lugares. Não morreu na praia, mas pronto, porque ninguém morre, o Jesus está bem vivo, mas pronto, faltou-lhe um bocadinho assim, como se diz, podia ter feito mais, mas também há uma coisa, ninguém esperava que fizesse tanto. Portanto, podia ter feito mais, é um facto, mas também ninguém esperava que fizesse tanto, como o Luciano diz a verdade, nesta altura ninguém, no início do campeonato, ninguém previa que nesta altura o Juventude estivesse a lutar pelos playoffs, não conseguiu, pronto, mas ainda vai ter mais oportunidades, vamos ver agora na segunda fase. Bem, matematicamente é possível. Claro que olhamos para os jogos que aí vêm e percebe-se que talvez não seja... Teria de ser uma composição de resultados bastante favorável, mas nunca se sabe. Quanto ao Loutano, o que faria, técnico do Loutano, vinha de maus resultados, a equipa vacilou nos últimos jogos, desta vez venceu por 2-1 e deixou um elogio aos seus jogadores. Mas acima de tudo era a partida que a equipa desejava após uma semana atípica, onde os resultados não nos favoreceram. Era um jogo que, além da vitória, acima de tudo tínhamos de demonstrar o nosso caráter, a nossa personalidade, a honra, o compromisso com que eles têm dedicado ao longo da época. Obviamente não foi uma partida fácil, sabíamos de antemão que o Juventude de Évora é uma equipa comandada por um amigo meu, e do qual eu tenho grande estima, e que tem muita qualidade e preparou esta equipa do Juventude muito bem durante a época. Sabíamos disso, tentaram jogar também um bocadinho com a nossa talvez Pressão. Não seja pressão, mas estabilização que tivemos durante a semana, mas a equipa teve fantástica, deu um resultado, deu uma prova de resiliência, de perseverança, de não deitar abaixo os braços e continuar, mesmo depois, ou seja, entrando com o pé direito, sofrendo um golo um bocadinho atípico e muito consentido da nossa parte, digamos. A equipa reagiu, segunda parte reagiu bem, tivemos a necessidade de fazer um golo de bola parada e depois criámos várias situações, não só na primeira parte como na segunda, para que o desfecho fosse outro. De realçar e dizer que teve um sabor ainda maior pela qualidade que o Juventude apresentou aqui, pelas dificuldades que nos proporcionou,
e a equipa está de parabéns porque reagiu da melhor maneira a esses estímulos. E está ainda na luta, Hugo, por chegar ao segundo lugar, que é o objetivo da equipa. Sim, obviamente que no início desta partida não dependíamos só de nós para chegar ao apuramento. As coisas melhoraram, pelos vistos melhoraram hoje, mas não podemos sair da linha condutora que nos segue e que nos orienta, que é tentar ganhar já o próximo. Ou seja, é um passinho de cada vez, não olhar para os outros, fazer o nosso trabalho, porque se fizermos o nosso trabalho, no final das contas, se calhar estaremos em zona privilegiada. Por isso, acima de tudo, estar concentrados no nosso trabalho, focar-nos no que é que a gente quer e o que é que é os desígnios do clube, e depois, no final, fazemos as contas. O futuro do Hugo está também dependente desses resultados ou não? Eu sou um trabalhador do clube. Como toda a gente sabe, eu cresci aqui em Lolé, depois de ter sido do 1º de janeiro, e foi o clube que me lançou como profissional, foi o clube onde eu estava quando representei a Seleção Nacional, então é um clube que me diz muito. Muito mais importante do que falar do meu futuro é falar do jogo, é falar da equipa, é falar do caráter e da personalidade que estes jogadores hoje demonstraram aqui. Depois o resto será uma sequência, uma consequência do que possa vir. Mas, acima de tudo, fazer o meu trabalho aqui e depois veremos. O que faria técnico do Loutano depois desta vitória por 2-1 sobre o Juventude? Quando olhamos para a classificação, o Loutano é primeiro classificado, mas há que contextualizar, a partir das palavras do treinador Hugo Faria, o Loutano tem mais 2 jogos que os seus adversários diretos, nomeadamente o Olhanense e o Moncarapachense. Há pouco falámos já aqui do que se espera para a segunda fase do campeonato. Joaquim Saloio, aqui a região do Alentejo deverá ficar então com 4 clubes a disputar a subida, 2 sobem, 2 mantêm-se, 2 irão descer divisão e, como tu dizes, a próxima fase é que é sério. Sinais de que é sério e de forma diferente. Por exemplo, o União de Montemor, que até agora tem sido o último classificado do campeonato, tem 25 golos sofridos na prova, apenas 9 marcados, foi à Albufeira e venceu. Portanto, já se reforçou a pensar na segunda fase. Aí a história vai ser diferente. Sim, o Montemor já se reforçou, o Juventude também já se reforçou, o Serpa também já se reforçou, o Barreirense não sei, mas deve-se reforçar também. Portanto, agora na segunda fase é que vamos ver, vai ser uma prova, agora andou-se a correr uma maratona, e agora vai-se fazer os 100 metros, né? Quer dizer, agora os velocistas agora é que vão mostrar aquilo que valem. Pronto, lá está. Para mim continua a ser o campeonato da mentira, continua a ser um campeonato da inverdade, continua a ser um campeonato que agora, por exemplo, uma equipa agora, se ganhar 2 jogos, ganha um jogo em casa, ganha um fora, ganha outro em casa, está descansada, quer dizer, faz 9 pontos e com 9 pontos pode garantir a manutenção. O Juventude fez 20 pontos aí corre o risco, oxalá que não, corre o risco de, nestes 4 jogos, nestes últimos jogos que faltam, deitar por água abaixo toda uma época. Ora, o Juventude tem ainda 3 jogos pela frente, vai defrontar na próxima semana o Juventude, aliás, esta semana já, depois da manhã, na quarta-feira, vai disputar um jogo em atraso com o Esperança de Lagos. É um jogo em atraso da jornada número 13. Depois a equipa de Évora, no fim de semana, dia 13 de fevereiro, vai jogar com o Serpa, aqui em casa, no estádio Sanches de Miranda, e irá concluir a época ainda no mês de fevereiro, frente à equipa do... e falta aqui essa informação. O Olhanense, o Olhanense, exatamente. Obrigado, Joaquim Salo, não consegui encontrar aqui, dia 20 de fevereiro. Portanto, o Juventude, dia 20 de fevereiro, tem esta primeira fase da época concluída, depois virá a próxima, porque o Juventude tinha ainda um jogo com o Pinhal-Novense, que era precisamente o último, e que foi cancelado, como bem sabemos. Temos 3 jogos importantes, que aqui neste caso, Joaquim Saloio, pouco importa, tirando esse tal sonho de poder chegar ao segundo lugar, mas são jogos de treino a pensar já na próxima fase, não é? Pois, agora com certeza, mas o Juventude agora vai, penso eu,
penso eu que vai gerir a equipa, vai gerir, vai poupar para depois na segunda fase apresentar a equipa em melhores condições. Penso eu que é isso que o Juventude vai fazer. Também não pode poupar muito, porque o plantel também ainda agora ouvi da boca do treinador que também é um plantel curto, tem que ir buscar mais, penso eu, que vai buscar mais jogador, todos vão buscar, e agora vamos ver agora como é que vai ser agora este campeonato. Eu estou um bocado assim, com um pé atrás, como é que este campeonato vai ser, porque sem dúvida nenhuma, suba quem subir, deixa quem descer. Não vai ser uma coisa limpa, não vai ser uma coisa com lógica, assim se pode dizer. Ora, no próximo fim de semana, na próxima quarta-feira, o Juventude joga então com o Esperança de Lagos, e no próximo fim de semana mais uma jornada com os encontros União de Montemor Esperança de Lagos, Olhanense Imortal, Lusitano Moncarapachense Barreirense e Juventude Serpa. Mais um jogo que aqui iremos acompanhar em direto, tal como o jogo da próxima quarta-feira às 17 horas, para acompanhar aqui nos 94.1. Do Campeonato de Portugal, saltamos para o Distrital de Évora. Campeonato Distrital na Liga Elite, onde o Lusitano continua a vencer e continua isolado no primeiro lugar do campeonato. A equipa de Évora recebeu em casa o Arraiolense, venceu por 3-0, um jogo sem dificuldades. Foi assim, Joaquim Saloio? Mais ou menos. Foi mais ou menos assim. Bom, pode-se dizer que são duas equipas com objetivos diferentes. O Lusitano foi uma equipa que entrou para este campeonato com a equipa praticamente feita. A equipa do Arraiolense não, veio fazendo a equipa aos poucos e veio aqui jogar. Não direi que veio jogar olhos nos olhos, mas também não andou muito longe disso. Veio, em minha opinião, tentar retardar o mais possível o golo da equipa do Lusitano, sabendo bem o treinador do Arraiolense que o Lusitano é mais forte, sem dúvida nenhuma, é mais forte. Foi defendendo ainda dentro do meio campo da equipa verde-branca, tanto assim foi que o gol só surgiu no último minuto da primeira parte. Portanto, o Lusitano teve realmente algumas oportunidades, não foram muitas oportunidades, é um facto, mas teve-as. O Arraiolense não me lembro sinceramente se teve alguma grande oportunidade, mas uma coisa é certa, o resultado com que foi para o intervalo, foi marcado mesmo, o gol foi marcado mesmo em cima da hora, foi um pouco exagero para a equipa orientada por João Rô. De qualquer das maneiras, se o Lusitano acabou bem a primeira parte, não podia ter começado melhor a segunda, porque logo ao minuto 7, por intermédio de Gonçalo Grilo, faz o segundo gol, e aí sim dar um pouco de tranquilidade, um pouco de estabilidade à equipa, e depois começaram realmente a aparecer mais algumas oportunidades, até que depois Lionel Leve faz o 3-0. A partir daí, a equipa do Arraiolense foi jogando o seu futebol. É um facto, nunca os homens do Arraiolense secundaram, bem pelo contrário, tentaram jogar, mas foi a equipa verde-branca que esteve sempre por cima do jogo, ainda podia ter marcado por mais uma vez ou duas, mas a minha opinião era pesada, por mais golos era pesada a vitória para a equipa do Reus. Pode-se dizer que foi, em minha opinião, um resultado justo, venceu realmente a melhor equipa, perante uma equipa humilde, perante uma equipa que deu realmente tudo aquilo que tinha, e que certamente todos os adeptos de Reus que vieram, e não foram assim tão poucos, que vieram a apoiar a sua equipa, ficaram certamente orgulhosos da equipa que têm. Têm o que têm, fizeram realmente o seu trabalho bem, não conseguiram vencer, enfim, nem todos podem ganhar, ganhou realmente a melhor equipa. Falando da equipa verde-branca, da equipa do Lusitano, ainda com algumas baixas, por exemplo, a Seabra foi um jogador que fez teste minutos antes do jogo, não jogou, jogou no seu lugar o Mesquita, fez bem o trabalho. Pode-se dizer que foi uma partida de futebol, não foi um grande jogo, mas foi uma partida de futebol que deu para entreter, que deu para ver, e que ninguém deu por mal empregue o tempo que ali passou no campo de Estrela. Eu também quero fazer aqui uma referência à equipa de arbitragem. Eu vou usar a mesma palavra, é uma arbitragem à Paulo Forca, a experiência já de um árbitro que tem alguns anos disto, um árbitro que já quase que adivinha onde é que a bola vai cair, já quase que adivinha quando é que os jogadores estão ou não estão a malandrear. Enfim, ele, o Yuri Nunes e o Bruno Barão
fizeram, em minha opinião, uma arbitragem positiva. Em suma, foi um bom jogo de futebol, uma tarde primaveril, com uma ligeira brisa também para limpar as ideias, e quando é assim, tudo acabou bem. Uma vitória de 3-0 do Lusitano sobre o Arraiolense. O treinador Nelson Valente, técnico do Lusitano de Évora, diz que a sua equipa não permitiu ao adversário qualquer possibilidade de criar lances de golo. Vamos ouvir essas declarações. O adversário, comparativamente à segunda jornada, a primeira volta, que evoluiu bastante. Essencialmente, em termos da transição ofensiva, estávamos preparados, que é uma equipa perigosa e que tem um ascendente sobre as outras equipas nos minutos finais do jogo. Isso aconteceu, por exemplo, no último fim de semana, onde a perder 2-0 foram acabar por empatar nos 2 minutos finais. Mas a minha equipa teve muito bem hoje. Não em termos de materialização, as oportunidades teve, mas em termos de controle do jogo. Não me lembro de uma situação de criação e de finalização do Arraiolense. Nós tivemos sempre bola, podíamos ter criado mais situações, é verdade, podíamos ter finalizado melhor, mas tivemos bola, tentámos, construímos, reconstruímos, voltámos a criar, tivemos bola parada, movimentações, dinâmica. Acho que o resultado é justo e assenta-se. Pareceu um Lusitanos uma equipa muito tranquila. Sim, uma equipa tranquila, mas não quero que ninguém, e eles sabem disso, não quero que ninguém se sinta confortável. Tranquila não é acomodada. Sim, exatamente, era essa a diferença que queria também aqui realçar. Tranquila, sim, sabe o que é que tem que fazer, madura também nos momentos do jogo, não entrou em ansiedade quando não se conseguiu marcar logo, porque só marcámos o primeiro gol no final da primeira parte, e se revela uma equipa assim, tranquila, madura, mas consciente daquilo que tem que fazer para alcançar a vitória. Nelson Valente, técnico do Lusitano, sobre a vitória alcançada sobre o Arraiolense. Uma vitória por 3-0 que João Rolo não contesta. É um jogo onde o resultado não sofre contestação. Justifica-se perfeitamente a vitória do adversário. Nós tentámos retardar ao máximo o primeiro gol da equipa do Lusitano, tentando com isso intranquilizar a equipa adversária, mas ficámos curtos. Não conseguimos ter os últimos 30 metros do campo. Depois, aquele gol ali mesmo já fora de hora, já nos descontos da primeira parte, deitou um bocadinho por terra aquilo que era a estratégia da equipa. Tentámos aí ir à procura de uma coisa que sabíamos que ia ser difícil, que era ir à procura de abrir espaços nas nossas costas, porque nós não passámos bem estas 2 semanas com várias condicionantes, mas isso faz parte do futebol amador e daquilo que é a nova realidade do futebol. Mas acima de tudo, o que há a destacar é que penso que a equipa teve aqui uma boa atitude, dignificou o Arraiolense, correu muito, trabalhou muito, mas pronto, não conseguimos efetivamente beliscar, não conseguimos molestar o Lusitano nos últimos 30 metros, nunca conseguimos ter esses 30 metros no jogo. Portanto, o resultado está de acordo? Sim, está perfeitamente de acordo. Um bom treino físico e um bom treino em termos de posicionamento tático defensivo nos primeiros 35 minutos. E pronto, e a partir daí acabámos só por dignificar e por conseguir deixar uma boa imagem da rapaziada e dignificar o clube. Mas a vitória não sofre contestação. Dá parabéns ao adversário. Foi melhor e quando assim é, siga para a próxima. Ora, o Lusitano venceu o Lusitano Arraiolense por 3-0. A equipa de Évora é líder do campeonato com 46 pontos, perseguida pelo Atlético de Reguengos, que não vacilou, venceu por 2-1 em Monte do Trigo, por muitas dificuldades que haja neste terreno. Joaquim Saloio. Sim, é verdade, e acho que foi já perto do final, que os golos do Atlético foram já perto do final. É sempre um terreno difícil, e mais difícil se torna quando as equipas querem ganhar aos clubes da frente. E o Atlético, não tem dúvidas nenhumas que é das melhores equipas, não diria melhor, mas se não é a melhor é a segunda melhor, ou se não é a segunda melhor é a melhor, mas não é aquela equipa que vai, em minha opinião, fazer a corrida a 2 com o Lusitano para o primeiro lugar, e tanto assim é estofo de campeão. Eu acho que esteve a perder, não tenho a certeza, mas acho que sim, mas foi já na parte final mesmo que a equipa do Atlético conseguiu o gol da vitória. Mas, meus amigos, o futebol tem 90 minutos quando não tem mais, e só quando o árbitro apita é que termina o jogo. Portanto, estamos a ver que Atlético e Lusitano vão jogar ali, vão discutir ali palmo a palmo o primeiro lugar. No terceiro lugar está o Canaviés, que goleou a equipa do Corval por 4-0. A equipa de Évora tranquila no topo da classificação também, neste trio da frente, digamos assim, longe de qualquer possibilidade de subir divisão. Está a 16 pontos do primeiro classificado, mas também muito distante de qualquer aflição que possa ter na tabela, não é? Na classificação.
Completamente, a equipa dos Canaviais está em luta com mais duas ou três equipas por um lugar no pódio. Vai à frente da equipa dos Canaviais, onde fez um bom resultado, foi ganhar e quando foi ganhar também a Casa de Cultura, não foi? Foi ganhar a Casa de Cultura. 4-0. Exatamente, 4-0 à Casa de Cultura, portanto é um bom resultado para a equipa dos Canivéis, que, em minha opinião, é também das melhores equipas deste distrital. Nessa luta pelo pódio está igualmente a equipa do Sporting de Viana, que venceu por 3-0 o Fazendas do Cortiço, resultados que revelam bem a diferença entre estas duas equipas, não é? Sim, o Fazendense é das equipas menos fortes deste campeonato e, portanto, o Sporting de Viana é uma equipa em reestruturação, vem-se reestruturando aos poucos e já está, o Nelson está a fazer uma equipa que, não direi este ano, mas para o ano, possivelmente irá dar cartas neste campeonato. Tarefa mais difícil teve o Estrela de Vendas Novas, que tinha destas equipas que lutam pelo tal lugar no pódio, como referiste, entre Canaviais, Estrela de Vendas Novas e Sporting de Viana. O Estrela, em casa, venceu por 4-3 o Alcaçovense, mas era claramente o que tinha a tarefa mais difícil. Ainda assim conseguiu os 3 pontos. É verdade, tangencialmente, mas eles contam os gols é que contam, marcou 4, o Alcaçovense só marcou 3 e a equipa do Estrela, conseguiu mais 3 pontos e também a luta para chegar ao lugar do pódio. Temos em conta também que a equipa do Estrela ainda tem a Taça de Inês Vital, que vai jogar em casa com o Atlético de Reguengos. Já aqui falámos várias vezes da equipa do Cabrela, porque é a penúltima classificada da prova, mas eu risco-me a dizer que esta equipa é a surpresa das surpresas da competição, porque apesar de estar nesta posição na tabela classificativa, não vende as derrotas de forma fácil e com o Redondense perdeu 4-3. Olhando para a classificação, ninguém pensava que isto pudesse acontecer, mas já aconteceu noutros jogos do passado. Pois é, como diz o Pinto Basto, ao Cabrela, vem à janela, e é isso que o Cabrela tem feito. Só 2 jogos é que perdeu, os últimos 2 jogos, as últimas 2 saídas é que perdeu, foi a Reguengos, perdeu, e agora também perdeu no Redondense, mas esteve a ganhar. No Redondense. É uma equipa que está talhada para jogar fora e não é vergonha nenhuma perder por 4-3 com o Redondense, portanto deve ter sido um jogo muito emotivo, este jogo Redondense, Grupo Desportivo de Casa do Povo de Cabral. O único empate da prova colocou frente a frente Escoralense e Portela, equipas que têm apenas um ponto de diferença, e revelou-se no relevado precisamente esse equilíbrio destas duas equipas, que ainda assim estão na segunda metade abaixo da tabela classificativa, mas longe de qualquer descida, assim parece. Pois, não é, como diz o outro, nem é carne, nem é peixe, nem estão para subir, nem estão para descer, estão para fazer um campeonato tranquilo, e é isso que vai acontecer até a final do campeonato. Portanto, Cabrela, aliás, Portela e Escoralense são equipas para o meio da tabela. Na próxima jornada, dia 6 de fevereiro, irão jogar Atlético de Reguengos Redondense, Portel Estrela de Vendas Novas, Arraiolense Escoralense, Canaviais Sporting de Viana, Alcaçovense Monte do Trigo, Oriolenses Diana, Lusitano de Évora, o jogo de Diana FM, e Cabrela Corval. São os jogos do dia 6 de fevereiro desta Liga Elite da Associação de Futebol de Évora. Na Liga AF... Sim, Luís, desculpa lá, antes de passares para a Liga AF, eu queria fazer aqui, portanto, uma que há muita gente, portanto, que passou despercebido. Ontem foi jogada a 18ª jornada e não a 17ª, portanto, da 17ª era para ter sido jogado no outro fim de semana. Só jogaram 2 equipas, jogou o Cabral Montrigo e o Fazendense Casa de Cultura do Corval, portanto só jogaram 2 jogos, e a 17ª jornada, que era para ter sido jogada no outro fim de semana, antes deste, vai ser jogada terça-feira de Carnaval. Ora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que há equipas que vão jogar no domingo e vão jogar na terça-feira. Não teria sido melhor... Não teria sido melhor terem parado a jornada toda, a 17ª jornada, e ter-se jogado ontem e as coisas ficarem todas certas? Bom, a resposta não sou eu que a tenho que dar. Ora, já ficou aqui esta nota do Joaquim Solis sobre esse desacerto de jornadas. Vai então acertar-se no dia 1 de março. Na Liga AF, o Arcoense continua a liderar a prova, mas numa luta pelo título de campeão com o Bencatelense
a mesma pontuação, 39 pontos, e logo a seguir está o Calipulense e o Aguiar. Este campeonato está a tornar-se mais emotivo neste topo de tabela classificativa e acredito que os treinadores façam mesmo contas e mostrem isso aos seus jogadores quando vão entrar em campo, Joaquim. A luta é 4. Sim, a luta é 4-2. Vamos ver o que é que vai dar na parte final. Portanto, temos aqui a equipa do. Ia dizer que tínhamos aqui, ainda tivemos o Borbense a querer intermeter-se nesta luta, mas neste fim de semana perdeu com o Arcoense por 2-1 e, portanto, o Arcoense, digamos que segurou perfeitamente ali o seu lugar de topo da classificação, e o Bencatelense, que venceu por 1-0 a equipa do Valenças, resultado tangencial, mas suficiente, 3 pontos contam. Pois, exatamente, em Valência, 3 pontos. Isto agora, nesta altura, para as equipas que querem subir, o Bencatelo, o Arcoense e ainda o Borbense e também o Aguiar, são equipas que querem subir um ponto, vale um ponto, como se dizia antigamente. E 3 pontinhos em Valências é muito bom, é muito bom. Este é um campeonato onde, por vezes, estas diferenças entre equipas melhores e piores se nota mais no jogo. O Aguiar goleou o Foros de Valfigueira por 8-1, um resultado pesado. Um outro destaque, a vitória do Calipulense por 3-0 frente ao São Pedrense. E estamos aqui a olhar para estas equipas 4 primeiras classificadas. Pois é isso, quer dizer, aqui em Aguiar deve ser daqueles jogos onde uma equipa vai jogar, o caso dos Foros de Valfigueira de longe é uma equipa menos forte que a equipa do Aguiar. Golos devem ter surgido logo ali no início e depois é assim, quando se vai com um esquema de jogo para se sofrer o mais tarde possível, e quando entra logo ali no início as coisas depois começam a se complicar e depois vem por aí abaixo uma cambolhada. Foi 8-1, talvez, penso eu que é a maior goleada deste campeonato. Quanto à equipa do Torega, que tem sido algo irregular ao longo desta temporada e está ali a meio da tabela, como revela isso mesmo, essa capacidade de tanto ganhar jogos como de não o conseguir, jornada a jornada, jogou fora frente ao Veracruz, venceu por 3-1, cumpriu a missão que tinha de cumprir, digamos assim. Sim, o Torega é assim mesmo. Tanto é capaz do muito como é capaz do pouco. E ontem sim, era um resultado lógico. Foi a Veracruz ganhar por 3-1, um resultado que para mim não me surpreende. Entre equipas de Montemor Novo, do Concelho de Montemor Novo, o União B venceu por 2-1 o Cortiçado das Lavras, um jogo que se disputou no sábado, e esta equipa que no início andava muito cá por baixo, entretanto começou a melhorar a sua classificação e está a meio da tabela, Joaquim Soleiro. Pois já subiu a meio da tabela, houve uma altura que fez uns pontos seguidos e agora as coisas está mais sólido, possivelmente também, digo eu, poderá-se ter reforçado com alguns jogadores da equipa principal, para darem uma ajuda e a coisa está-se a compor e nesta altura está a meio da tabela. O Santana Morense vai realizar-se em abril, no dia 16 de abril, e precisamente às 16 horas. No próximo fim de semana, os jogos marcados são os seguintes: para 13 de fevereiro, então, Bencatelense, União de Montemor B, São Pedrense, Borbense, Torega, Aguiar, Foros de Valfigueira, Valenças, Cortiçado das Lavras, Santana do Campo, Arcoense, Veracruz e Morense, Calipulense. Esta é a emissão da revista desportiva na Diana FM, do Campeonato de Futebol Distrital. Vamos para o futsal. Olá, Hugo Garcia, boa tarde, bem-vindo. Bem, tivemos festa grossa neste domingo, não aqui só com as equipas daqui, mas falo da Seleção Nacional, bicampeã europeia. Bem, não haveria melhor forma do que chamar a atenção para esta modalidade, não é, Hugo? Sim, boa tarde, bom dia, antes de mais, bom dia a todos. É isso mesmo, os parabéns para a nossa seleção, que ontem conseguiu o bicampeonato da Europa. Outro jogo a sofrer, a começar a perder por 2-0, conseguiram dar a volta e no fim acabaram por vencer por 4-2 e merecidamente a serem novamente campeões da Europa. Por bem, isso, é preciso pastilhas para o coração, não é? Pastilhas para o coração. Exato. Para jogos destes, para aquilo não dá, não é? Pois, já as meias finais foi igual e a final é igual. Isto é mesmo à portuguesa, é de sofrer até à última, mas no fim acaba por tudo para sair bem e ainda bem que voltámos a ser campeões da Europa.
Exatamente, a Seleção Nacional esteve a perder na primeira parte por 2-0, depois acabou por fazer o 3-2, marcar 3 golos na segunda parte, se não me estou Sim, aqui a sim, foi falhar, 2-0. exatamente, os 3 golos na segunda parte e a conseguir a vitória e o título, a revalidar este título. Bem, mas vamos lá, Hugo, aqui o campeonato é diferente, não é campeonato da Europa, são campeonatos Luís, distritais e nacionais. deixa-me Mas acrescentar. ainda queres falar sobre isso? Sim, Joaquim. Sim, deixa-me acrescentar que temos também o melhor jogador do mundo. Já tínhamos o Ricardinho e agora foi eleito outro melhor jogador Do Campeonato da Europa, o Ziki. Campeonato da Europa. Do Campeonato da Europa, sim, o jogador do torneio foi o Ziki. Hugo, aqui no futebol, no futsal do distrito, bem, temos alguns resultados importantes, por exemplo, eu não sei se irias por aí, mas dando aqui um laminé, se calhar esta vitória do Internacional por 5-0 e também do próprio Juventude já há mais dias, também Sim, são resultados interessantes para o futsal da cidade de Évora neste caso, não é? Porque as duas equipas aqui da cidade de Évora tiveram resultados muito bons. Sim, e além do jogo que irá ser realizado no dia 16, que é o Mourão Futsal Clube, frente ao Clube de Futebol Estremoz, vai ser dia 16 às 21 horas. Foi o Internacional que ontem jogou aqui em Évora, no pavilhão da Gabriel Pereira, e ganhou por 5-0 frente ao Sporting de Viena. Um jogo que começou ao intervalo, havia 2-0. O guarda-redes do Sporting de Viena, foi ouvir o jogo, esteve muito bem, adiou por muitas vezes o gol. O Internacional teve muitas hipóteses de ganhar por outra margem. Mas depois de fazer o 2-0, a segunda parte foi o controle do jogo, e o controle do jogo continuaram a atacar até chegar aos 5. O resultado, pelo que se passou, e embora sendo uma diferença de gols foi assim já maior, foi o justo. O Juventude, 2-1 frente à Sociedade de 1º de Janeiro de Torranense, do Torrão. Um jogo mais difícil. O Torrão também tem uma boa equipa, está muito bem estruturada, também está a voltar também ao campeonato. Um bom jogo, está em terceiro lugar, um jogo mais equilibrado, mas o Juventude em casa, ali no pavilhão, mostrou ser uma equipa mais forte e também está em segundo lugar. Na tabela temos o Inter ainda em primeiro com 7 jogos, 7 vitórias, 21 pontos, tem menos um jogo que vai ser realizado dia 6 de março, frente ao próprio Sociedade 1º de Janeiro de Torranense. O Juventude está em segundo com 18 pontos, o Torrão, como dissemos, a Sociedade 1º de Janeiro de Torranense tem 10 pontos, está em terceiro, o Estremoz, que está em quarto lugar com 10 pontos também, o Mourão com 9, em quinto, o Clube Ferroviário de Vendas Novas, também outra equipa que voltou este ano ao futsal, que tinha estado parado há algum tempo, voltou este ano a apostar no futsal, tem 3 pontos, está em sexto lugar, e temos o Viana, que com 0 pontos está em sétimo. Mas temos... E do futsal distrital, para além destas equipas masculinas séniores, o que é que te merece destacar ainda mais neste fim de semana, Hugo? O que é que tinhas aí? Neste fim de semana tenho também aqui, não é o distrital, mas é o nacional e a final da primeira fase do Campeonato Nacional da segunda Divisão em termos femininos. Só de relembrar que aqui em termos masculinos... Nós temos aqui alguns cortes na comunicação com o Hugo, mas agora já o ouvimos, já o conseguimos ouvir bem. Sim, vamos lá, Hugo. Sim. O Campeonato Nacional, não é? De futsal feminino. Primeiro só concluir aqui que na primeira fase, do Campeonato Distrital é a primeira fase. Depois os 4 primeiros classificados vão jogar entre si um play-off para ver quem irá representar o distrito, a Associação Distrital aqui de Futebol de Évora, numa pool final, que aí irá ser decidida a subida de divisão à terceira divisão nacional, que vai ser entre a equipa vencedora do distrital aqui de Évora, de Beja, do Algarve e de Setúbal. Estas 4 equipas vão realizar depois uma fase final, lá para maio, onde os 2 primeiros classificados irão jogar na próxima temporada na terceira divisão nacional. Que começou este ano. O ano passado havia primeira, segunda e distritais. Este ano apareceu pela primeira vez esta terceira divisão nacional. Em termos de futsal feminino, acabou este fim de semana também a primeira fase. Campeonato, falando agora do Campeonato Nacional da segunda Divisão, o Internacional jogou aqui frente ao Povoense, perdeu por 5-4, esteve a ganhar 2-0. O Povoense fez o 2-1, depois ao intervalo havia 2-1 ainda. No início da segunda parte, o Internacional conseguiu fazer o terceiro golo, mas a equipa de Póvoa de Santiria conseguiu chegar ao empate, chegou ao 4-3.
O Internacional ainda fez o 4-4, mas depois já quase no final da partida o Povoense conseguiu fazer o quinto gol e levar daqui os 3 pontos. Povoense que neste final desta primeira fase também estava em primeiro lugar e continuou com 28 pontos. O Paulense também outra boa equipa deste campeonato está em segundo com 23 e o Carnide em terceiro com 16. Ora, Também Hugo, este desculpa campeonato interromper-te. também... Aqui esta equipa, a equipa do Internacional agora, estando nesta posição, o que é que acontece terminando esta fase da Série Sul? Tem Era o 13 que eu ia- pontos, quarto lugar. Era o que eu ia referir. O Internacional está... Isto são 2 séries, a Série Sul e a Série Norte. Temos na Série Norte o Gondomar, a Académica de Coimbra, o Venda Luísa, o Lusitânia Lourosa, o Gafanha e o Maia. Aqui vai ser dividido estas 2 séries, vão ser as 3 primeiras equipas da Série Sul e as 3 primeiras equipas da Série Norte vão jogar para a subida à primeira divisão, as 3 últimas de cada série vão jogar para a manutenção. Descem 2 equipas aos distritais, as outras 4 permanecem. Aqui na série do Internacional vai ficar o Venda Luísa, o Gafanha, o Lusitânia Lourosa e além do Internacional o Cado do Entroncamento e a Quinta dos Lombos da equipa B. Ou seja, vamos ter aqui o Internacional a fazer uma volta a Portugal para ver se mantém no campeonato, é isso? Sim, basicamente é isso. Vai ter que jogar a Lourosa, apanhar a Zona Norte e aqui as equipas daqui já mais conhecidas, como o Entroncamento e a Quinta dos Lombos, que fizeram parte do campeonato no Internacional esta temporada. Não sei se tens mais algum destaque ou não do futsal, ou se já concluíste Pois, dos Júniors também, este fim de semana também não houve nada de mais, é estes dos destaques que tenho. Muito bem. Os fins dos campeonatos, aqui no campeonato em termos de masculinos ainda faltam algumas jornadas, são 7 equipas, ainda falta Bem, provavelmente... jornadas, mas praticamente as equipas que irão lutar pela subida, pela fase final, já estão praticamente definidas, os primeiros 4 classificados. Vamos ver, tirando aqui o Mourão, que também está aqui na luta com os Tramuros. Há 2 equipas já basicamente apuradas, que é o Internacional e o Juventude, com uma com 21, outra com 18, o Internacional com menos um jogo, e depois temos 2 lugares para 3 equipas, que vai ser entre o Torrão, Estremoso e o Mourão, irão ser as outras 2 equipas a ir para a fase final aqui do Distrital. Bem, e o futsal, o Torrão, que é do Distrito de Setúbal, cá está, na Associação de Futebol de Évora, no Distrito de Évora, digamos assim, no Distrital de Évora. Hugo, muito obrigado. Para a semana cá estamos outra vez para falar de futsal. Se calhar o Hugo na próxima semana vai trazer aqui uma informação que é: foram recebidos mais 37 pedidos de inscrição de jogadores depois de Portugal ter sido campeão da Europa, novamente. O facto de termos sido campeões da Europa também vamos ver se vai ajudar, se vai continuar a ajudar a que mais jovens comecem a jogar também futsal. A atrair. Hugo, obrigado, boa tarde. Joaquim Saloio. Obrigado, boa tarde. O Joaquim, vamos ao tempo extra desta revista desportiva. O que é que trazes para finalizar o programa? Ora bem, venho aqui trazer, infelizmente, faleceu o Rolando, que era o Rolando era um jogador que tinha 77 anos, foi defesa central do Futebol Clube do Porto, muitos anos, foi 8 vezes internacional, faleceu. E aqui também vou dar os parabéns, não ganhou, mas ao Carlos Queiroz, no Senegal e Egito, portanto foi ontem a final de Cannes, foi decidido a penaltis, foi emotivo, aprendi-me à televisão a ver aqueles guarda-redes a fazerem aquelas defesas, infelizmente não calhou para nós, calhou para o Senegal. Carlos Queiroz podia ter sido campeão da África, já também António Conceição ficou em terceiro lugar, nada mal, nos 3 primeiros temos 2 treinadores portugueses, afinal Portugal não é assim tão mau como para aí pintam. Também já fizemos referência ao Ezequiel, que é o Ziki, que foi o melhor jogador do torneio da Europa. Estamos a falar de um miúdo com 20 anos, o que realmente é muito bom. Portanto, nada mal para Portugal este fim de semana a nível de futsal e também a nível de futebol africano. E por também falar aqui uma nota negativa, o primeiro Fla-Flu, que é o Fla-Flu, é o Fluminense com o Flamengo perdeu com o Fluminense por 1-0, onde o Gabigol foi ofendido por racismo e as coisas não correram lá nada bem. Pronto, são nódulos que o futebol tem. A Paulo Sousa no primeiro Fla-Flu perdeu. Olha, temos pena, como diz o outro.
Na próxima quarta-feira vamos voltar a ter futebol em direto aqui na rádio. Teremos o Super Desporto a partir das 17 horas para acompanhar o jogo em atraso do Campeonato de Portugal entre Esperança de Lagos e Juventude. No domingo, cá teremos novamente os campeonatos distritais e Campeonato de Portugal em direto na Diana. Antes de terminarmos, uma notícia que chega de última hora. Ana Pinto, guarda-redes do Internacional, a equipa de Évora de futsal, foi selecionada para a Seleção Nacional Futsal Feminino de Sub-21. A convocatória saiu esta segunda-feira. É uma notícia que trazemos no final desta edição Super Desporto e que fica como nota para terminar, já depois do tempo extra, esta revista desportiva. Ana Pinto, guarda-redes do Internacional, convocada para a Seleção Sub-21 de futsal feminino de Portugal. A convocatória saiu esta segunda-feira. Assim terminamos a revista desportiva. Tenha a continuação de um bom resto de segunda-feira.